crianças! Pai do Senhor para todos. Bem-vindo ao canal da Tia Moni, Tio Zico e companhia. Hoje nós vamos aprender uma história bíblica, né? Como é véspera de Páscoa e mês de abril, mês da Páscoa, vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Ensinar para vocês o sentido da verdadeira Páscoa, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou ler um versículo com vocês. Quero que vocês abram, quem tiver Bíblia, as crianças que tiver Bíblia, e não tiver, pede pro papai e pra mamãe ajudar. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crianças, para quem não sabe, filho unigênito é o único filho. Era um filho só. É no Deus, que seria Jesus Cristo, né? O único filho de Deus. Eu tô esperando um convidado, um amiguinho da gente. O nome dele é Celcinho, crianças. Mas ele tá meio atrasado, que ele vai ajudar a contar a história da verdadeira, o sentido da verdadeira Páscoa para vocês. Não foi o coelhinho da Páscoa que trazes pra mim? Meu Deus! Ovo, 2 ovos, 6 ovos assim. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 6 ovos assim. E aí, tia? Celcinho! Oi, tia? O que é isso? Minhas orelhas de coelho, tia. Que Gostou? orelhão! É, tia? Eu tô comemorando a Páscoa. Olha, tá caindo minhas orelhas. Caindo já. Já caiu, vamos tirar, né? Mas por que, tia? Não pode. É da Páscoa. Não, a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. Não, Não tia. é coelho que nós comemoramos. Não? Não. O que é então, tia? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. É, tia? Eu não sabia. Isso. Então, ó, eu vou contar pra você e vou contar para as crianças também o sentido da verdadeira Páscoa. Só me diz uma coisa, Celcinho. O que é? O que é, tia? Coelho bota ovo. Que Crianças, coelho bota ovo. de chocolate? Ai, meu Deus, quem que falou isso pra você, Celcinho? A minha mãe falou, tia. Não, coelho não bota ovo, ainda mais de chocolate. Quem bota ovo é galinha e não é de chocolate. É, verdade, tia. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso, Celcinho. É? Celcinho, crianças, vocês viram que o Celcinho tava cantando uma musiquinha, né? Qual era a musiquinha, Celcinho? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 6 ovos assim. Mas Gostou? essa musiquinha é falsa. É falsa? Não existe coelhinho que bota ovo, ainda mais de chocolate, né, crianças? Nossa, Nessa tia. ensino. Então, vamos fazer assim. Eu vou ensinar um refrão de um corinho bem antigo. Vou ensinar pra você, daí nós ensinamos pras crianças, tá bom? Tá bom, tia. Ensina Então é aí. assim. Eu vou Veja explicar. nós cantar. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Vamos cantar assim, ó. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta-feira ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Gostei, tia. Gostou, Celcinho? Gostei. A Vamos tia é lá. meio ruim pra cantar assim, mas até que saiu. É, concordo. Então, Celcinho, já que você aprendeu, cante lá para as crianças aprender também. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Muito bom. É, Celcinho, gostei mais Gostou? dessa. Esse é muito mais bonito, né, crianças? Verdade. Viu, Celcinho? Então, assim, Celcinho, hoje nós Perfeito. vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Quem é a nossa verdadeira Páscoa? Ó, Jesus? Jesus, crianças. Né, Celcinho? É Jesus, É tia? Jesus. Jesus que morreu numa cruz. Tadinho, Por amor né, tia? a mim, por amor a você, Celcinho, por amor ao tio Zico, por amor a cada criança que está assistindo, por amor ao mundo todo. É, né, tia? Isso nós vamos explicar para as crianças, certo, Celcinho?
Então tá bom, se eu também quero aprender, tia. Muito bom. Então, ó, eu trouxe uns visuais abençoados. Quero agradecer aí a Vanusa do curso que me ensinou a fazer esses visuais para poderem passar para vocês. Então, assim, aqui é a capa. Celcinho, o que tem aqui na capa? As cruzes, tia, 3 cruzes. Tem 3 cruzes, crianças. 3 cruzes. Essa capa está simbolizando a morte de Jesus. Tadinho. Que seria que ele foi crucificado com mais 2 pessoas. Que ele foi crucificado como se fosse um bandido junto com os bandidos daquela época. Pessoas Meu malvadas, Deus. né? Então, olha que linda a capa. Olha só assim, ó. Rocha bonita mesmo, né, tia? Você acredita que fui eu que fiz? Mentira. Fiz. Ó, tia. Difícil, hein? Mas graças a Deus saiu. Então, Celcinho. Aqui, ó, Celcinho. Ó, crianças. Aqui, ó. O que vocês estão vendo? Celcinho, o que você tá vendo aqui? Que burrinho bonitinho. Burrinho! É. Você dá Mas pra quem que tá mim? em cima do burrinho? Jesus? Jesus! Vocês sabiam, Celcinho, crianças? Vocês sabiam que Jesus, ele fazia muitos e muitos e muitos milagres, né? O tempo que ele ficou aqui na Terra, ele fez muitas coisas boas. Libertou, restaurou, curou, alimentou pessoas, né? E até ressuscitou mortos, sabia? Nossa, tia. Verdade. Então, quando ele saía assim, Celcinho, aqui foi um desfile. Quando ele saía assim, sempre tinha muita gente, uma multidão que sempre seguia ele e ia atrás, porque queria conhecer Jesus, o Messias, que ele era Nossa, chamado na vida. época, o Filho de Deus, né? Tinha pessoas que não acreditavam e tinha pessoas que acreditavam, umas iam por curiosidade, outras iam porque realmente acreditavam que ele era o nosso Salvador e que precisava de alguma coisa. Então, às vezes eles queriam só ver Jesus, ou às vezes até mesmo tocar para receber alguma graça, alguma bênção dele. Nossa, Viu que tia. lindo? Que Aham. lindo. Então, nesse visual aqui, crianças, vocês estão vendo o que, Celcinho? Jesus está olhando. Ele está olhando. Não, ele não tá orando. Não? Não, crianças. Ele tem um pão, pode ver que é um pão, ele tá partindo o pão e tem um cálice de vinho, né? Então, naquela época, né? Essa foi a última ceia, Celcinho, Meu que Deus. Jesus participou antes de morrer. Que dó, tia. Aham. Aí ele pediu para os discípulos dele, ele tinha 12 discípulos, que eram 12 amigos dele. Nossa. Aham. Que Que sempre legal, né, aonde tia? ele ia, os discípulos iam junto, ajudando, né? E aprendendo também, né? Com Jesus. Então, aqui ele pediu para os discípulos se reunirem na casa de um homem, crianças, para fazer a ceia, celebrar a Páscoa. Um outro dia a tia faz um vídeo explicando sobre a primeira Páscoa, que foi lá na época do Egito, na época de Moisés, como que eles comemoravam a Páscoa antigamente, Cadê o chocolate? antes de Jesus Cristo. Não tem chocolate, você viu, Celcinho? Não tem chocolate? Não tem chocolate. É só pão É e vinho? pão e vinho. Nossa Aham. vida, tia. Sabe por quê? Por quê? O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo. Nossa. A taça de vinho, o cálice, que é o suco de vinho, representa o sangue que Jesus derramou na cruz por nós, Nossa, para a tia. remissão dos nossos pecados. Eu não sabia, tia. Aham, crianças, é isso mesmo. Então aqui ele pediu para os discípulos prepararem a ceia para cearem juntos. Nossa, Aham, tia. você viu que legal? Interessante. Então, nesse dia aqui, crianças, deixa eu só explicar uma coisa. Nesse dia aqui da ceia, ele ceou, né? E ele sempre dava lições para seus discípulos aprenderem, né? Então, nesse dia, ele falou, né? Ele avisou que ele ia ser morto, ele ia ser preso, que
que estava entre eles eram 12, Celcinho. Nossa. Que um deles ia trair eles. Que malvado, tia! Ia Não pode. trair ele, ia entregá-lo para ele ser preso e ele ia ser morto, mas depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Nossa, tia! Que gente malvada! Por que Aí sabe o que os discípulos falaram? O que, tia? Que isso não ia acontecer, eles iam defender Jesus. Nossa! Que ia ficar do lado de Jesus até o fim. E sabe o que Jesus falou para eles, Celcinho? O que, tia? Sabe, criança, que Jesus falou? Que isso não ia acontecer. Nossa! Ele estava prevendo tudo? Ele sabia de tudo. Ele era filho de Deus, né? Celcinho, aí o que aconteceu? Ele pegou e falou para os discípulos que eles iriam se afastar. Que eles iam, como se fosse abandoná-lo. Ele usou um exemplo, Celcinho, do bom pastor de ovelhas. Aquele que cuida das ovelhas, um pastor, sabe? Então, ele falou que os discípulos seriam como ovelhas que saíam, se afastavam do seu pastor. Nossa, tia! E isso aconteceu. Aí, sabe o que aconteceu? Aí um deles, o Pedro, o discípulo Pedro, falou bem assim: não, Jesus, eu nunca vou fazer isso. Nunca que eu vou te negar. Não, eu vou ficar com você até o fim, vou te defender. Ele é corajoso. Ele era corajoso. Aí, Celcinho, sabe o que Jesus falou pra ele? Ele disse assim, ó: não vai acontecer isso. Crianças, não aconteceu isso. Ele falou assim, ó: hoje, ainda hoje, nessa noite, quando anoitecer, você irá me negar 3 vezes. Nossa, tia! Antes do galo cantar. Até que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Meu Deus, tia, não pode. Verdade. Aí, o que aconteceu? Depois da ceia, olha que lindo. Ele foi olhar. Ele foi orar. No monte, tia? No monte. Nossa, é muito bom olhar no monte, né, tia? Ele foi lá no Getsena. No Getsemane. Isso. É. Então, Celcinho, ele foi lá orar para o pai, né? Pedindo que Deus, ele estava muito angustiado. Porque aqui ele era o filho de Deus, mas ele estava em forma de homem. E para cumprir a palavra de Deus, ele teria que passar por tudo que passou. Para o cumprimento da palavra de Deus, crianças. É verdade, Celcinho. Aí ele estava orando. Enquanto ele estava orando, Celcinho, você acredita que os discípulos fizeram? O quê? Dormiram. Eles dormiram, você acredita nisso? Não pode dormir. Jesus foi lá e acordou eles, repreendeu eles, brigou com eles, falou que eles não podiam estar dormindo, que ele estava lá e eles tinham que estar alerta ali, cuidando, né? Nossa, e eles tia! Dormiram, porque Jesus estava muito angustiado. E daí, Jesus chegou a pedir, orando para o Pai, ele chegou para pedir ao Pai que afastasse aquele cálice. O que significa? Tia. Ele falou, Celcinho, que ele, se possível, o Pai, se Deus, né? Se ele podia não cumprir o que estava falando. Se ele não precisaria morrer, sofrer, né? Tudo que ele passou para salvar todos nós, né? Nossa, tia! Aí depois, na segunda oração, isso foi a primeira oração. Aí na segunda oração, ele falou assim, ó, para Deus, para o Pai. Ele falou assim, Celcinho: cumpra, que a sua vontade seja cumprida. Meu Deus do céu, coitadinho de Jesus. Ele se entregou como um cordeiro, como uma ovelha que vai para o matadouro. Meu Deus do céu, tia. Crianças. Que dó dele, verdade. Tia. Aí, quando ele estava orando, adivinha o que aconteceu, crianças? Adivinha, Celcinho? Olha aqui o que aconteceu. Olha o outro visual. Quem que é esse aqui, Celcinho? É Judas? É o Judas Iscariote. Judas. Que tal o tipo? Aham. Não pode, tia. Aham. Quando Jesus estava orando,
se cumpriu o que Jesus tinha falado lá na ceia, que um deles iria traí-lo. E Judas Iscariote foi vendeu, traidor. Ele vendeu por 30 moedas de ouro. Por 30 moedas de ouro para entregar Jesus para os soldados. Não pode, tia. Aí ele falou bem assim para os soldados: vocês fiquem aqui. Eu vou lá, aquele que eu der um beijo no rosto, aquele é Jesus, o Messias. Nossa vida, pra tia. Os soldados não prenderem a pessoa errada. Ele entregou Jesus, tia. Entregou Jesus. Aí ele foi lá, né? E daí Jesus, como já sabia, né, que Jesus era filho de Deus, sabia de tudo. Aí ele pegou e falou assim: pode fazer o que você veio fazer para cumprir a palavra de Deus. E ele foi e deu um beijo no rosto de Jesus. E Jesus olhou assim, triste para ele. Porque Judas era um amigo dele, era um amigo dele que traiu ele. Aí levaram Jesus preso. Nossa. Os soldados levaram Jesus preso. Levaram ele Aí preso. Jesus foi julgado igual as leis daqui de hoje. Tem um julgamento que passa pelo juiz, né? Tem um tempo, daí tem a condenação, daí a pena, certo? Então, lá também era mais ou menos desse tipo. Aí, o que aconteceu? Jesus foi preso. E naquela época, o juiz seria o rei, tia? O rei da época, que era, agora eu não lembro o nome dele. Deu branco. Mas então, então ele pegou e falou assim. Aí antes de Jesus, depois que Jesus, eu vou contar mais essa parte aqui. Essa parte aqui. Então esse aqui, ó, Celcinho, esse visual aqui, quem que é esse aqui? É Pedro? É Pedro. E quem que é essa moça? Essa moça era uma mulher que fazia limpeza. Nossa, tia. Então, ela fazia limpeza no pátio? Não, trabalhava lá numa casa, como se fosse uma pensão. E daí ele estava andando pelas ruas, Jesus já tinha sido preso. Aí ele estava andando, meio com medo. Aí as pessoas vinham, reconheciam ele, crianças. Reconheciam ele, Celcinho. E daí falava assim: viu, você não é aquele que andava lá com Jesus? Nossa, reconheceram ele? O diz que era o rei dos judeus, ficavam zombando ainda crianças, sabiam? E daí ele falava assim: não, eu não. Medo de morrer. Ele abandonou Jesus, negou Jesus. Aí isso foi indo. Aí foi a segunda vez, né? Ele chegou lá, falou assim: você não é aquele que andava, um daqueles que andava com Jesus? Ele: não sou eu, não. Nossa, negou duas vezes, tia. Aí quando chegou na terceira vez, crianças, que ele foi perto de uma fogueira, que reconheceram ele e falaram assim: viu, você não é aquele que estava andando com um daquele que andava lá com o tal do Messias lá, o rei dos judeus? Nossa. Aí ele falou bem assim: não, eu não, você tá me confundindo, não sou eu. Nossa, tia. De imediato, no mesmo instante, olha o que aconteceu. O galo cantou, tia. O galo cantou. Você cumpriu a palavra de Jesus, tia. Aí ele escutou o galo cantar, sabe o que aconteceu? O que, tia? Ele chorou amargamente. Meu Deus do céu, tia. Ele chorou tanto. Ele se lembrou, porque tia. ele se lembrou que Jesus tinha falado. Que ele ia negar três vezes antes que o galo cantasse. E no mesmo instante que ele negou, o galo cantou, crianças. Pra você ver. Aí, olha aqui esse visual. O que tem aqui nesse visual, Celcinho? Os cravos e uma coroa de espinho, tia. Seriam os cravos, né? Que pegaram Jesus na cruz. E a coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus Cristo. Esse visual aqui, crianças, está simbolizando todo o sofrimento. Depois que Jesus foi condenado por Pilatos. Agora eu lembrei, ó. Pilatos era o nome
do rei daquela época. Mas o Pilatos tinha medo também, porque que ele tinha medo de estar errando e que ele poderia ser o verdadeiro rei dos reis, o Messias, né? Então, ele deixou o povo, em vez de ele condenar, ele jogou essa decisão para o povo da época. E o povo da época preferiu condenar Jesus como falso profeta, né? Que não era o rei dos reis, né? O filho de Deus, o Messias. E sabe o que aconteceu? O que, tia? No lugar de Jesus foi solto um bandido chamado Barrabás. Nossa, tia, prenderam Jesus inocente e soltaram Barrabás. Um que era malvado. Nossa, tia, Jesus que era inocente e no lugar soltaram Barrabás que era malvado. Mas Jesus morreu por nossos pecados, né, tia? Isso mesmo. E sabe o que mais interessante, crianças? Que a cruz que Jesus carregou era de Barrabás. Então, aquela cruz não foi feita para Jesus Cristo. Foi feita para Barrabás. Então, a cruz não tinha... Quando uma pessoa era condenada, julgada e condenada, eles condenavam à morte. Era o crucificado. E eles tiravam a medida, assim, ó. Tirava da altura, da largura, né? Da pessoa acusada para poder fazer a cruz para ser crucificado. Nossa, tia! E aquela cruz não tinha as medidas de Jesus. Era medidas de Barrabás. Não cabia em Jesus. Nossa, tia! E foi aí que Jesus foi crucificado para cumprir a palavra de Deus, cumprimento da palavra de Deus. Ele foi crucificado por mim, por você e por todos nós, crianças. Nossa, tia! E esse visual está simbolizando a crucificação. Tudo que ele sofreu. Ele sofreu muito, ele sofreu humilhação, zombavam dele, blasfemaram, falavam que ele era... Ah, se você é o rei dos reis, se solte, se liberte. Ficavam zombando dele. Jesus, tia. Salsinho, não coisa pode, feia, tia, né? Feio. Então aqui foi todo o sofrimento que Jesus passou por nós, por amor a nós, certo? Então aqui nesse próximo visual, crianças, olha aqui, ó. Quem que tá aqui, Celcinho? Jesus crucificado, tia. Jesus que dó dele, tia. Parecia que ele sofreu por nossos pecados, né, tia? Verdade, ele sofreu muito. Muito. Então aqui, nesse visual, crianças, Celcinho, Jesus foi o último suspiro antes de Jesus morrer. Que daí ele pegou e entregou o seu espírito ao Pai. E ainda ele disse, antes de morrer, de dar o último suspiro, ele ainda pediu misericórdia por nós. Nossa, aquelas pessoas que condenaram ele, que zombaram dele, que judiaram dele e mataram ele. Ele falou assim, ó, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Verdade, Celso. E mesmo assim, isso, né? ele perdoou todos aqueles que fizeram mal para ele e pediu misericórdia para Deus, para que o Pai Celestial não fizesse nada contra eles. Nossa, é muito e forte. Sabiam, crianças, que no mesmo instante que ele deu o último suspiro, deu um terremoto, a terra se abriu, escureceu. E o véu do templo se rasgou, né? O véu do templo se rasgou. Verdade. Mas, Celcinho, você acha que nossa história termina assim? Acho que sim. Não termina assim. Triste, assim, que Jesus morreu. Não, Jesus ressuscitou. Ressuscitou? Que bênção! Jesus ressuscitou. Verdade. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Mas daí, crianças, quando ele foi morto e condenado, né? Foi um homem chamado Pedro, que naquela época provavelmente era muito rico. Ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus para sepultar. Nossa, tia! Celcinho, verdade. Aí ele fez todo aquele preparo de antigamente, né? Lavou o corpo, enrolou em fios de linho, aqueles mais
né? Que era caros, né? E colocou Jesus na sepultura dele, numa sepultura nova, que era novinha, novinha, novinha. Nossa, Olha tia. aqui, ó. Então, esse visual está simbolizando a sepultura onde Jesus foi como se fosse enterrado no tempo de hoje. Olha, Nossa, tia. Aham. Mas sabe o que aconteceu? O que, Olha tia? aqui, ó. Não tem ninguém, tia. Tem alguém lá dentro, Não. Celcinho? Tá Crianças, vazia. tem alguém lá dentro? Tá vazio, tia. Não tem ninguém. Aham. Não tem ninguém. Sabe por quê? Por que, Porque tia? Jesus ressuscitou. Nossa. E ele vive entre nós, sabia? Nossa, Até tia. hoje. Verdade. E daí, sabe o que aconteceu, O Celcinho? que, tia? Como eles tinham muito medo, eles falaram assim, ó. Os governantes daquela época falou para Pilatos assim, ó. Viu, Pilatos? Os discípulos deles falaram que ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Então, provavelmente, eles vão roubar o corpo. Eles Nossa. vão roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Ainda Então vamos acusaram os colocar. discípulos. Acusar os discípulos. Vamos colocar uns guardas lá, uns soldados bem fortes lá, para cuidar, para ninguém roubarem. Nossa, tia. Aham. Aí sabe o que aconteceu? O Pilatos colocou lá 2 soldados para cuidar do túmulo de Jesus, da sepultura do sepulcro de Jesus Cristo. Aí tava indo a Maria Madalena e uma outra Maria, que seriam 2 mulheres, estavam indo lá visitar o túmulo de Jesus. Nossa. Estavam indo visitar Mas o não túmulo tinha de ninguém Jesus. no túmulo, tia. Sim, mas elas não sabiam ainda. Ah, tá. Aí elas achavam que o corpo de Jesus estava lá. Aí quando elas estavam se aproximando, de repente, crianças, deu um tremor na terra e desceu um anjo. Que maravilha, do tia, céu. do céu. Aham. E daí os soldados ficaram tão assustados, Celcinho. Correio. Não. Eles ficaram paralisados, como Nossa. se tivesse morrido. Morreu, Eles então, não tia. se mexiam. Verdade. E Verdade? daí o anjo falou assim, ó. Eu sei o que vocês vieram buscar aqui. O Jesus Cristo. Mas ele não se encontra aqui. Ele ressuscitou. Aí ele pegou e abriu a pedra. Ele abriu, estava lacrado. Ele abriu a sepultura, o sepulcro, para elas verem com os próprios olhos que Jesus não estava lá dentro, crianças. Viu, seu Nossa, senhor? tia. Aham. E daí ele falou, e ainda o anjo falou mais: vai e avisa os discípulos que Jesus ressuscitou e que é para eles se encontrarem daqui um tempo lá na Galileia. Nossa, tia do céu. Aham. Isso aconteceu, crianças. Aí no próximo visual, crianças, olha o que tem aqui, Celcinho. Que bonito, tia. Aham. É uma pomba simbolizando o Espírito Santo de Deus. Nossa. Aham. Sabe por quê, crianças? Quando Jesus morreu, lá, que deu o último suspiro, o Celcinho já contou. O véu foi rasgado de cima a baixo. Certo? Como o véu foi rasgado, esse daqui foi um dos presentes que Jesus nos deu, crianças. Ele nos presenteou com o Espírito Santo para que a gente pudesse conversar com o Pai, com Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai Celestial, assim, ó, como eu estou conversando com o Ezequiel, com o Lino, com o Celcinho, né, Celcinho? É isso aí, né, tia? Aham. Quando eu tô conversando com vocês, né? A gente pode ter intimidade. A gente não precisa ter aquele afastamento intermédio. A gente não precisa pedir para alguém falar com Deus. A gente pode falar com Ele diretamente e Ele escutar nós. E se nós abrirmos o nosso coração, a gente ouve Ele também. Certo, Bom, né, Celcinho? tia? Maravilhoso Lindo? um presente, né, tia? Aham. Esse foi um dos presentes. Olha esse outro visual, Celcinho. Nossa, Quem que tia. está aqui, crianças? É Jesus, tia. Jesus Cristo. É. Olha que coroa mais linda, tia. Aham. Aí, crianças, o que aconteceu? Depois que ele ressuscitou, ele foi se encontrar
Galileia. Mas antes disso, eles também se encontrou com aquelas duas mulheres que eu contei para vocês. A Maria Madalena e a outra Maria. E daí elas não reconheceram no momento. Mas depois que reconheceram, elas abraçaram ele, adoraram ele, porque era o Jesus que... Até então elas acharam que era um fantasma, sabia? Nossa, que elas se assustaram? Elas se assustaram. Mas depois elas viram que era Jesus mesmo e ele ressuscitou e estava ali presente diante delas. Nossa, tia do céu. E daí ele pediu, reforçou para que elas avisassem os discípulos para se encontrar na Galileia com ele. E assim se cumpriu. Ele foi na Galileia, os discípulos foram para a Galileia e ele apareceu lá. E lá ele explicou. Falou várias coisas para os discípulos e deu mais um ensinamento, como ele sempre fazia, né? E daí, depois disso, que ele foi para o céu. Depois disso que ele foi para o céu. Mas como a tia falou que ele não deixou só um presente, ele deixou 2 presentes para nós. A primeira foi o Espírito Santo, certo? O segundo foi a salvação. Nossa, tia. Essa eu não sabia. O sangue que ele derramou lá na cruz limpou os nossos pecados. Ah, tia, mas quer dizer que a gente não tem pecado? Não, nós somos pecadores, crianças. Mas ele nos libertou. A gente não virou mais escravos do pecado. E a gente pode se arrepender e pedir perdão para Deus também. Verdade, né, tia? Falar com ele e pedir perdão e Deus perdoar os nossos pecados. E com isso, ele deu a chance de a gente ter a salvação. Sabe o que é ter a salvação? E morar no céu, tia? Ter a vida eterna. Morar no céu como filho do Pai. Assim como Jesus era filho, nós também somos filhos, Celcinho. Nossa, e um tia. dia, Jesus voltará para buscar todos os justos, né? Todos aqueles justos e todos os justos, crianças, são aqueles que não fazem maldade. Então, não tem assim pecado. Se comete algum pecado, se arrepende, pede perdão e aceita Jesus de todo o coração como Salvador. Crê na salvação, que ele morreu na cruz por mim, pelo Celcinho, pelo tio Zico, por cada um de vocês, pelo mundo todo. Então, Celcinho, aí ele deixou esse presente pra gente. Um dia a gente vai morar lá no reino de Deus, lá no céu. Que bom, né, tia? Que legal, né, essa história? Muito legal, tia. Muito legal. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Gostou, Celcinho? Gostei, tia. Da história? Gostou Esse mesmo? é o verdadeiro significado da Páscoa, tia? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Não é o coelhinho, não, crianças. O verdadeiro significado da Páscoa, tia, é Jesus Cristo. É a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim, por você, por cada um de nós, Celcinho, para que nós pudéssemos nos salvar e nos dar direito de ter a salvação e morar lá no céu. Que bom, né, tia? Verdade, né, Celcinho? Muito Gostou bom, da história, Celcinho? Gostei, tia. Crianças, gostaram? Agora eu sei que o significado da Páscoa não é chocolate. É Jesus Cristo. Isso mesmo. Mas a gente pode comer o chocolate. Isso mesmo. Isso significa que não é que vocês não podem comer chocolate. Claro que pode, contanto que seja com calma, criança, com calma, devagar. Não coma muito não, senão dói a barriga, pode fazer mal, né, Celcinho? É isso aí, tia. Comer devagarzinho, com moderação. Então, mas pode comer chocolate sim, contanto que vocês sabem que amanhã, domingo, né? Eu acho que já é domingo, né? Já é domingo. Feliz Páscoa, Celcinho! Obrigado, tia. É a celebração, a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Que ele é o nosso Salvador. Esse é a nossa verdadeira Páscoa. Gostou, Celcinho? Gostei, tia. Então, crianças, se vocês gostaram, pede pro papai e pra mamãe, né, se inscreverem no canal da Tia Moni, Tio Zico e companhia, né? Vamos trazer muito mais histórias. Dê lá uns comentários, pede pro papai e pra mamãe comentar se querem ouvir mais histórias, se gostaram, né? Curte, comente, compartilhe, né? E se inscreve no canal. Isso mesmo, Celcinho. E daí nós vamos trazendo mais amiguinhos para vocês conhecerem. E histórias novas também.
tá bom? Beijos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. Deus abençoe o domingo de vocês, né? Feliz Páscoa para vocês. Aproveitem o chocolate porque é bom, mas com calma, senão pode passar mal. E estamos aí, né, Celcinho? Isso aí, tia. Deus abençoe vocês, criançada. Um abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau.